Vergonha do próprio corpo, se sentir feia, deixar de sair, de namorar, de brincar com os filhos e até mesmo sofrer preconceito por causa do peso. Será que peso importa? Se você quer saber se peso importa, se peso não importa, quando não importa, seja muito bem-vinda ao Nutrir Descomplicando. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e esse conteúdo de hoje, onde nós vamos falar sobre peso e se ele importa, é bem complexo, é bem delicado, porque tem muitas coisas envolvidas nessa questão do peso, né? Quando a gente vai falar sobre isso. Agora, com certeza você já deve ter ouvido falar que peso não importa. Que peso não diz nada, que o importante é ter saúde. E abre parênteses, sim, saúde é muito, muito, muito importante. Ou você também já deve ter ouvido que você precisa se aceitar do jeito que você é. E depois eu vou retomar essa frase aqui para falar algo muito importante sobre isso também, tá? É, por isso tudo que eu falei agora, que eu quero que você anote o que eu vou falar nesse exato momento, porque vai ser muito importante para você entender se o seu peso hoje importa, tá? Então anota aí. O peso, ele não define quem você é, mas ele define sim como você se sente. Você não precisa se sentir mal por causa do peso. Você precisa saber o que o seu peso está representando para você, tá? Por isso que eu quero dizer o seguinte, ó, para você saber o que o seu peso representa para você e se ele importa ou não. Se hoje, mulher, você tá num peso que faz você se sentir feia, com vergonha de sair, o peso importa. Se hoje, por causa do peso, você não gosta do tamanho do braço, do tamanho da barriga, do culote, da gordurinha nas costas, da gordurinha nas coxas, então o seu peso importa. Se você só veste roupa larga, só aquilo que serve, não aquilo que você escolhe. Se você está quase no ponto de comprar só pela internet roupa para não ficar constrangida na loja quando você vai experimentar, então o peso importa, sim. Se você não consegue sentar no chão para brincar com seus filhos, com seus sobrinhos, se te falta disposição, se te falta fôlego para o dia a dia, então o peso importa. E importa muito. E eu poderia seguir aqui falando uma lista enorme de motivos sobre o porquê peso importa. Mas eu acho que você já conseguiu entender o que eu quis dizer. E mulher, eu não tô falando aqui que peso importa por uma simples questão de estética. Se você está vivendo tudo isso que eu falei por causa do seu peso, o peso importa para muito além de apenas uma questão de estética. Uma questão de estética também, mas para muito além disso. Porque peso, mulher, não é como quando a gente tem aquela unhazinha quebrada, sabe? Que a gente dá uma disfarçada, lixa um pouquinho, passa uma base, corta as outras também, a gente disfarça, resolve, tá tudo bem, é rapidinho. Ou quando a gente tá com o cabelo meio mal arrumado, que não conseguiu lavar, não conseguiu pentear, a gente dá uma disfarçada. Agora, o peso a gente não consegue disfarçar porque ele mexe aqui dentro, ele mexe com a nossa autoestima, ele mexe com a forma como a gente se vê, ele mexe com a forma sobre como a gente pensa sobre nós mesmas. E se você tenta disfarçar isso que você sente por conta do peso, se você tenta fingir, fazer de conta que tá tudo bem, quando na verdade não tá, a única pessoa sendo enganada é você. É você mesma. Então, essa história que eu falei no início da live aqui, de se aceitar como é, ela não pode ser forçada. Porque se aceitar com o peso que você tem e com a maneira como esse peso faz você se sentir quando você não gosta de nada disso, é só uma maneira de estar se enganando. Você se engana quando você se aceita sem se gostar. E mulher, você que está aí me ouvindo agora, merece vestir roupas 2, 3,
4 números menores das que você veste hoje se você quiser. Você merece se sentir mais bonita, merece ter mais autoestima, mais saúde, merece se sentir bem. Então, você precisa respeitar o seu corpo e entender os potenciais e os limites dele também, tanto na questão daquilo que é bom você fazer para ele emagrecer, que não vai agredir, que não vai machucar, que não vai deixar doente, quanto no peso que você tem, no peso que ele pode suportar. Porque o nosso corpo, ele tem um limite físico também para suportar o peso. Tem um limite emocional, até onde a gente vai lidando com o peso, até onde a gente se olha no espelho e pensa, tá, não tô bem do jeito que eu queria estar, mas ainda vai. E aí a gente vai empurrando, literalmente com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Chega um momento que a gente se olha no espelho e a gente não suporta mais o que a gente tá vendo. Aquilo dói, dói no fundo. A gente começa a pensar como que eu deixei chegar até aqui? Como que eu virei o que eu tô hoje? E aí fica sem saber como resolver. Nesse momento, o peso importa sim. Não existe essa história de autoaceitação quando a gente, no fundo, de verdade, não se aceita, não se gosta. Não consegue nem se olhar no espelho. Como que uma mulher que não consegue se olhar no espelho? Porque vê uma barriga que está inchada, uma barriga que sobra em cima da calça, uma coxa que está roçando, que está assada porque fica roçando o dia todo. Como que uma mulher que não consegue vestir uma roupa que ela mesma quer, que ela escolheu, vai se aceitar? Quando nada está favorecendo isso. Por isso, mulher, se hoje o seu peso, o peso que você tá te fazendo mal, você não tem que aceitar isso, coisa nenhuma. Você tem que buscar a solução, sim, porque você precisa dessa solução. Agora, antes que você saia por aí pesquisando na internet qual é o meu peso ideal e acabe fazendo besteira, eu vou te explicar o que, que é isso. Porque só existe um peso ideal para todas as mulheres do mundo. Só existe um peso ideal. E ele não tá nas tabelas que você encontra na internet. Aliás, essas tabelas elas foram criadas há mais de 100 anos atrás. Aquele peso ideal que está lá nem cabe mais para as mulheres de hoje em dia, do nosso século, né? Desse ano, não cabe mais. E o único peso ideal para todas as mulheres é aquele peso que faz você se sentir bem. É aquele peso que deixa você saudável. É aquele peso que quando você olha no espelho, você põe uma roupa e você diz: "Que linda que eu tô. Que bonito". É aquele peso que faz você ir para a praia, botar um biquíni e se sentir à vontade, não precisar ficar se escondendo, não querer ficar sentada na cadeira o tempo todo para ninguém olhar, para ninguém perceber, para ninguém falar nada. É aquele peso que não faz você ter vergonha de ir numa janta, num encontro, no Natal da família, porque vai ouvir besteira, porque vai ouvir as pessoas te olhando e te julgando porque você engordou. Então, o peso que te faz sentir bem é aquele peso que deixa você feliz, confortável, saudável, com autoestima lá em cima. E esse peso pode ser exatamente o peso que você tem hoje. Não importa o número. Se o peso que você tem hoje faz você se sentir bem, com autoestima, feliz, saudável, tá ok. Esse é o seu peso ideal. Não importa se é 50, 60, 70, 80, 90, 100 quilos. Não importa. Se você se sente bem, esse é o seu peso ideal. Ponto final. Agora, se você não se sente bem, você precisa buscar esse peso que faça você se sentir bem. Você precisa ir atrás desse peso ideal. E ele pode ser 5 quilos a menos do que você está hoje, pode ser 10 quilos a menos do que você está hoje, 15 quilos a menos do que você está hoje. Quem define isso é você. Eu, por exemplo, hoje eu tô num peso que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável, que eu compro uma roupa que eu gosto, que tem um bom caimento, e tô legal com isso. Quando eu tinha 15 quilos a mais, não era assim. Quando eu tinha 15 quilos a mais, eu não me sentia assim. Eu me sentia mal. Eu tinha vontade de chorar. Eu ia deitar na cama de noite, eu ficava apertando a minha barriga para tentar entender se era aquilo mesmo.
Eu nunca vestia blusinha de alcinha, blusinha que mostrasse o braço, porque eu achava meu braço gordo, grande, eu não gostava. Hoje eu ainda tenho meus traumas com o braço, mas já tá melhor, tá muito melhor. 15 quilos atrás, nem pensar. 15 quilos atrás, jamais eu iria pra praia e ficaria de biquíni, mas jamais. 15 quilos atrás, eu jamais colocaria uma blusa mais marcadinha na cintura. Jamais. Por quê? Porque a barriga sobrava por cima da calça, tinha que ficar me escondendo, tá? Então, busque esse seu peso ideal. Entenda, tá? E o peso, mulher, ele só não vai importar. Só existe um contexto onde o peso ele não vai importar, tá? Que é esse que eu acabei de explicar para você. Ele só não vai importar se você veste uma calça que aperta e tá de boa com isso. Daí não importa. Se você pesa 50, 90, 100, tanto faz, você tá bem. O peso só não vai importar se você coloca um biquíni ou um cropped e se adora assim. O peso só não vai importar se você não tem vergonha de sair, se você não tá deixando de namorar por causa dele. Ele só não vai importar se você chega na segunda-feira e você veste qualquer roupa para ir trabalhar e fica bem, e tá ótimo. Agora, você não precisa se encaixar num peso de tabela, num peso que o médico mandou você ter, num peso que a nutricionista mandou você ter. Não. Agora você pode buscar ter um peso compatível com a maneira como você quer viver, com a maneira como você quer se sentir, com a autoestima que você está buscando. E assim, eu não acho, tá? Só para ficar bem claro. Eu, nem como pessoa, nem como nutricionista, tá? Como profissional, acho que todo mundo tem que emagrecer. Não, não acho, tá? Agora, quem tá no peso que não tá fazendo bem, precisa. Precisa por uma questão de saúde física, por uma questão de saúde emocional. E eu tenho a certeza de que quem quer emagrecer e se compromete, consegue, tá? Deixa eu ver que alguém mandou uma pergunta aqui, peraí. A Andrea colocou: tive 3 filhos, o mais novo tem 9 meses e fico muito triste, pois ganhei 25 quilos e não consigo perder. Pois é, Andrea. E ó, tem como, tá? Você já se inscreveu para a Semana Emagrecimento 10 Mais? Entra lá que você vai saber como. O que eu sempre falo quando eu recebo uma gestante no consultório, tá? Eu digo para elas o seguinte: você precisa sim ter uma alimentação que dê conta do crescimento do bebê, que dê conta de que ele fique muito saudável, né? Cresça como tem que crescer. Mas você não pode esquecer que o bebê vai nascer e que depois é você com você de novo. Então, muitas vezes nas gestações, a gente só pensa no bebê e esquece da mulher que está ali, da mulher que depois vai ter que lidar com o corpo remanescente dessa gestação. Vai ter que lidar com a pressão emocional da maternidade. Eu sou mãe e eu sei como é a pressão da maternidade, das pessoas te olhando, te julgando e poucas te estendendo a mão para te ajudar e não entendendo a dificuldade que é a perda de peso pós-parto. Eu entendo, eu passei por isso. E você consegue, ó, tira da sua memória essa frase, não consigo perder. Consegue, tá? Porque quando você tá falando eu não consigo, você tá inserindo uma informação na sua mente de que você é incapaz, de que você é incompetente, de que você não dá conta, de que não adianta começar, não adianta tentar. Então, mulher, por isso que tudo que eu falei aqui, se você tá comprometida, eu não vou medir esforços para te ajudar. Assim como eu não vou medir esforços para ajudar a Andrea, eu não vou medir esforços para ajudar você. E é para você e para outras mulheres como você, como a Andrea, como todas que me acompanham, como todas que chegam no meu consultório, porque eu quero te ajudar a transformar a sua história em relação a como você se sente por causa do peso. Porque eu, Gladys,
que hoje sou nutricionista, hoje, tá? Mas lá atrás, quando eu pesava 75 quilos antes de ter formação em nutrição, eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu não era. Com 75 quilos, eu não era a mesma Gladys que eu sou hoje com 60. Não mesmo, não era. E você também não é, eu tenho certeza que não. Porque o peso mexe fundo na gente. E quando a nossa autoestima não tá legal, quando a gente não consegue nem se olhar no espelho, vestir uma roupa que a gente quer, tudo o que tá à nossa volta também não fica legal. Porque parte de dentro de nós, a forma como a gente está se sentindo. Às vezes alguém fala uma coisinha de nada, pouca, aquilo já dói, aquilo já incomoda, a gente já chora. Vocês nunca foram. Ó, vou falar por mim, tá? Eu já cheguei aí em jantares, encontros, eventos, e eu ia pro banheiro e ficava um tempão lá pro tempo passar, porque eu tinha vergonha de ficar junto com as pessoas, porque eu não estava de bem comigo mesma. Então eu não era a mesma pessoa. E eu não desisti. Eu consegui, eu encontrei uma forma de perder esse peso de um jeito que eu mantive. Eu tô há 8 anos com o mesmo peso. 8 anos. E eu tive filho, meu filho fez 8 há pouco tempo. Então eu passei pela gestação e eu perdi o peso de novo. Porque eu encontrei a forma de fazer isso. Uma forma que eu consigo manter no meu dia a dia, uma forma que não me gera sofrimento, uma forma que não me faz ter que abrir mão de absolutamente nada que eu gosto. Sabe o que eu comi hoje no meu café da manhã? Um pastel assado que foi feito pela minha mãe ontem à noite. Mas a gente precisa entender isso, que a gente não precisa abrir mão das coisas que a gente gosta para ter um peso que faz a gente se sentir bem. É simples. E é de um jeito que você mantém, é pra vida, é real, não é ilusório, não é falso. É emagrecimento de verdade, não é perda de peso, tá? Então não desiste, não desista. A vida tem muito para te oferecer, mulher. Não deixa de viver tudo que você pode viver da melhor maneira possível, porque o seu peso está importando hoje, porque o seu peso está atrapalhando hoje. Não é isso que você merece. Não mesmo. Teve uma vez que uma paciente minha me falou: poxa, eu não consigo entender por que eu tenho que passar a vida inteira brigando e sofrendo por conta do peso. Mas, gente, ela só tinha 30 e poucos anos, igual a mim. Isso não é a vida toda. Não é nem metade da vida. Então a gente não precisa aceitar o peso que tá, porque tá com 30, 35, 40. Eu tenho alunas de 52 anos que emagreceram 15 quilos. Imagina que a gente vai viver aí até os 80 e poucos. A gente tá com 30. A gente ainda tem 50 pela frente. Se hoje a gente não tá feliz com o nosso corpo, desiste, não dá um jeito de, não se compromete para mudar. São mais 50 anos sofrendo, se frustrando, entrando em depressão, tendo crises de ansiedade cada vez piores, por não entender o que está acontecendo. Eu gostaria de deixar esse recado para você hoje sobre peso. Que quando ele não está te fazendo bem, ele importa sim, e você tem todo o direito de mudar. Você não precisa se aceitar se isso não está sendo sincero, se lá no fundo você não se gosta em função do peso, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.